Como estudar a Bíblia? Essa é uma pergunta que eu tive muito frequentemente no começo do meu ministério, né, e que eu aprendi através disso de como estudar a palavra do Senhor, né, e eu sei que muitas pessoas, talvez você no vídeo esteja se perguntando também, como você deve começar a estudar a Bíblia, o porquê que você tem que estudar a Bíblia, o que vai te oferecer, né, através do estudo da Bíblia, e eu posso dizer que assim como um ser humano sobrevive de alimento dessa terra, e sem ele morre, né, fica fraco, assim também é a palavra do Senhor. E um crente sem a palavra do Senhor, ele também está afadado ao fracasso. Então hoje eu quero estar passando para vocês, né, um ensinamento de como você tem que ler a Bíblia, ou como você pode ler a Bíblia, tá? Não é uma regra, mas eu vou ensinar para vocês como eu faço, né? E como eu tenho feito em todos esses anos para conseguir aprender mais e até pregar da palavra do Senhor, para que eu possa ensinar para vocês aquilo que eu tenho feito e a sabedoria que Deus tem me dado através da palavra dele e como você pode também adquirir, tá? Essa mesma sabedoria, a palavra de Deus, entender mais sobre aquilo que muitas pessoas também hoje em dia têm dúvida. Não se esqueça também, se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu joinha aí, né? Compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo e que esse vídeo possa ser de bom grado para você. Assista até o final, que no final eu vou ensinar para vocês aquilo que eu fiz e aí tenho feito até o dia de hoje para conseguir ler a Bíblia por completo, amém? Então vamos lá. Nós vamos começar pelo take mais importante, né? Por que ler a Bíblia? Eu creio que nessa pergunta também cabe uma outra pergunta sobre o que é a Bíblia. A Bíblia, ela foi um livro a qual foi inspirada pelo Espírito Santo a muitos homens, a qual escreveram, né, a história de Deus com a humanidade, como essa história foi percorrendo sobre a vida dos seres humanos e aquilo que Deus tinha como propósito lá no início de Gênesis e aquilo que ele tem como propósito lá em Apocalipse. Então a Bíblia basicamente, né, ela descreve a intimidade e a história de Deus com a humanidade, desde o começo até o fim, né, de como vai vir a eternidade lá depois da vinda de Cristo. E aí nós entendemos por que ler a Bíblia. A Bíblia ela foi deixada por Deus para que nós pudéssemos entender, né, tudo aquilo que ocorreu sobre a humanidade e de como ela pode moldar a nossa vida, de como Deus deseja que nós andamos, de como Deus deseja que nós procuramos a Ele. Nós sabemos que lá na época ali de Gênesis não havia ainda escrito-se a Bíblia, né? Nós sabemos que veio ali no Pentateuco, em Êxodo, a partir de Êxodo ali Moisés, né, foi o responsável, muitas pessoas que dizem que sim, que ele foi responsável por escrever, né, o Pentateuco, mas que essa vontade de Deus ainda não tinha sido expressada ao povo. Porém, hoje em dia, nós temos essa vontade expressada sobre a lei de Deus, sobre os mandamentos a qual Deus deixou, sobre a rebeldia do povo, sobre como Deus, né, nunca foi culpado pelo afastamento da humanidade dele, mas como ele sempre tentou trazer o povo de volta à humanidade e entender também como, através do Filho dele, em Jesus Cristo, ele conseguiu trazer redenção a nossas vidas e mostrando para nós como nós devemos viver, sobre esse espelho que é Jesus Cristo. Então a Bíblia toda tem um ponto final, né, ou tem um ponto central, que é Cristo. Cristo, ele é esse ponto central da Bíblia, a qual tudo se baseia nele, tudo aquilo que nós lemos também vai terminar nele. Assim como ele diz lá em Apocalipse capítulo 1, que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então tudo começou nele, tudo também termina nele, né? Porque dele e por ele são todas as coisas. Então esse é o ponto inicial de por que nós devemos ler a Bíblia, para conhecermos mais de Deus, para conhecermos mais da salvação, para conhecermos mais sobre o que é a vontade de Deus e de como ele deseja que nós vivemos. Através disso, nós conseguimos entender aquilo que Deus procura de nós e como nós podemos viver e entender tudo isso. Um crente que não tem a Bíblia ou não lê a Bíblia, ele muito dificilmente consegue discernir a vontade de Deus ou compreender as ações de Deus mediante o Evangelho, que é aquilo que nós seguimos. Entendendo tudo isso nesse ponto central, nós paramos nessa pergunta aqui, a qual muitos perguntam sobre isso. Por onde eu devo começar a ler a Bíblia? Tá? Depois eu vou pegar a minha Bíblia e mostrar para vocês realmente como eu decidi fazer tudo isso, tá? Não existe uma regra, não há uma regra. No entanto, existe uma opinião e aquilo que eu faço e eu carrego e eu faço isso, que eu creio que é muito bom para todos os cristãos, mas não que seja como uma regra. Muitas pessoas dizem que você tem que começar
pelo Evangelho. Ele manda você começar pelos livros de evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, para que você entenda quem é esse homem aqui, Cristo Jesus. Porém, eu não concordo com isso, até porque no evangelho ele já está sendo o cumprimento, né? Ele já é esse centro a qual tudo aponta para ele, mas é como se a gente quisesse entender, né, o centro de algo sem primeiro entender o que há ao redor dele. Por isso mesmo eu decidi, né, e eu recomendo também, que é começar pelo livro de Gênesis. Não tem como eu entender o final das coisas sem primeiro entender o começo, né? Muitas pessoas elas querem pular. O que acontece? Quando um cristão ele entra para a igreja, ele não conhece nada, ele não conhece quem é Espírito Santo, ele não conhece quem é a Trindade, ele não conhece quem é Deus, ele não sabe de nada. Se ele for diretamente lendo o Evangelho, os livros dos Evangelhos, ele vai ficar confuso. Ele vai ficar confuso por quê? Porque ele não vai entender as ações de Jesus. Jesus ele seguia a lei de Torá, né? A lei de Moisés ali que foi entregue. Ele seguia essa lei, ele agia como um judeu, tinha todos os costumes dele, e ele veio pregar contra aqueles que estavam sendo religiosos ou que distorciam a lei de Moisés ou entendiam ela errado. Se a gente não entender primeiramente o que veio lá atrás no Velho Testamento, tá? Começar pelo Velho Testamento, a gente não vai entender o que há no Novo Testamento. Se a gente não respeitar isso, a gente não consegue compreender. Então é como se eu já quisesse colocar a cereja no bolo, só que sem o bolo. Não faz sentido tudo isso. Por isso, eu recomendo que você comece pelo livro de Gênesis. E assim vai prosseguindo, tá? Depois que você já terminar ela por completo, você começar a ler de uma forma cronológica, porque a Bíblia não está cronologicamente correta, né? Você pode tentar fazer. Mas fazendo isso daqui, quando você chegar no livro dos Evangelhos, você vai ter um ponto interessante. Você já vai entender tudo que teve aqui no Velho Testamento e aí você vai compreender boa parte das ações de Jesus. E aí você vai entender as referências que houve lá no passado que apontavam para Cristo. E aí você vai ter o bolo e depois vai ter a cereja. Você vai conseguir compreender, tá? Então essa é a dica que eu dou, que você comece pelo livro de Gênesis e leia a Bíblia por completo, tá? Não queira só ler ela de um ponto aleatório, porque muitas pessoas se contentam com isso, né? Eu vou ler só um monte de versículos aleatórios por dia, não que seja ruim, mas isso não vai sustentar o crente, tá? É a mesma coisa que nós queremos sobreviver de leite para sempre. Não vai dar certo. A gente chega numa idade que a gente tem que comer aquilo que é forte e que nos fortifica. E essa é a verdade. Nós temos que levar essa palavra todos os dias, lendo e aprendendo toda ela, não só um pouco, tá bom? Então esse é o ponto que você tem que começar em Gênesis. Você já começa em Gênesis, seja paciente até você chegar ali e terminar o livro de Malaquias, e aí você vai começar o livro dos Evangelhos. E aí você já vai compreender grande parte das ações de Cristo, e você não vai ficar confuso. Partindo agora para a parte 3, compreender e não só ler, nós vamos ver algo muito interessante. Muitas pessoas, elas leem a Bíblia sem estudo, tá? Muitas pessoas, elas se contentam em ler a Bíblia sem estudo. E muitos usam a desculpa, Deus revela a Bíblia e tudo mais, etc. Porém, vamos lá entender o que acontece. Deus ele deixou grandes coisas para nós entendermos hoje, sabe? Muitas pessoas morreram e sofreram para que nós pudéssemos ter o Evangelho ou a Bíblia de forma tão inteligente hoje que nós conseguimos sanar algumas dúvidas que havia no passado. E se você não pratica, né, o estudo da palavra, se você só lê ela, você não pratica, você tem um entendimento limitado, tá? O seu entendimento fica limitado, você não consegue, né, ter uma compreensão real daquilo que vai acontecer. Porque, querendo ou não, a época de Cristo foi há mais de 2000 anos atrás. Como é que você quer entender tudo que Jesus fazia e as coisas que aconteciam se você ainda não estudou daquela época? Você ainda não entendeu teologicamente o que aconteceu naquela época. Você não entendeu os usos e os costumes, tudo que há hoje em dia,
você não compreendeu naquela época. E como é que você vai compreender aquilo que a palavra quer dizer? Porque há muitas dúvidas que as pessoas às vezes não querem entender, mas que são simples. É que são tão simples, explicando de uma forma cronológica, explicando de uma forma teológica lá no passado, de como se agia as pessoas, de como elas acreditavam nas coisas. Então, é isso. É por isso que muitas pessoas elas pegam e às vezes e falam que a Bíblia tem controvérsias e tudo mais. É porque elas esquecem de estudar, né, de estudar e compreender. Então, eu indico a você, tá? Muitas pessoas hoje em dia elas investem em tantas coisas, nós investimos em muitas coisas, porém nós esquecemos de investir às vezes naquilo que é muito mais valioso, né? Que é o estudo da palavra de Deus. Então, vamos lá, tomar vergonha, comprar uma Bíblia de estudo para você, para que você consiga entender melhor e compreender, tá bom? Dito isso, né? Uma coisa também que vai te ajudar a compreender muito é a versão que você usar da Bíblia, tá bom? Muitas pessoas elas falam, eu leio a Bíblia, é muito difícil porque eu não compreendo. E às vezes você não compreende porque a palavra que foi usada, né, a época que foi traduzida a Bíblia, era uma tradução diferente, né? Almeida, corrigida. Então você às vezes não compreende as palavras, não porque a Bíblia foi traduzida errada, ou porque a Bíblia é tão difícil assim, mas porque você não consegue compreender a tradução que tem, né? Ou seja, como foi escrito aquilo ali. Então hoje em dia, né, nós temos outros tipos de traduções da Bíblia, né? Temos outros tipos de interpretações, a qual nos ajude, sem tirar o contexto, né, da Bíblia, a entender melhor o que você vai entender e você vai compreender lá na frente, tendo o entendimento de uma linguagem, às vezes, mais no dia de hoje, uma linguagem, né, ali menos formal, para você conseguir compreender aquilo que acontece. Porque eu creio que na época de Jesus, ou na época da Bíblia, ninguém falava tão formalmente, né, como é assim traduzido na Almeida Corrigida, mas as pessoas falavam mais no dia a dia, né, como nós falamos hoje, né? Querendo ou não, tem Bíblias que às vezes tiram do contexto, eu não recomendo, mas tem duas que eu uso também, que é a NVI, tá? NVI e a NTLH, que são duas versões excelentes, tá bom? Para quem deseja começar, eu recomendaria também a NTLH junto com a NVI, tá? Existe uma Bíblia de estudo da NTLH muito boa, né? Se eu conseguir achar ela, eu posso deixar aí no chat, né? Aí na descrição para você baixar. Aqui eu carrego mesmo, né? É a que eu uso todos os dias para fazer estudo, e a da NVI também, que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Que é a Bíblia que eu uso para fazer estudo e como eu faço estudo com ela, tá? Mas essas são as versões que vão te ajudar a compreender melhor e trazendo estudo também, tá? Essas Bíblias todas também tem elas com estudo. Bom, já falamos de tudo isso daqui, para você compreender o princípio de ler a Bíblia. E agora nós vamos compreender o que acontece quando eu leio a Bíblia, tá? A Bíblia nos mostra a vontade de Deus. Então, primeiramente, ela nos revela a verdade. Então, a Bíblia diz também que quem conhecerá a verdade, e a verdade vos libertará. E aí a verdade é o Filho de Deus, né? Então, se pois conhecer o Filho vai libertar você também. Então, ela revela a verdade que é Cristo, né? Que nós vimos aqui, tudo isso daqui. Quando ela nos aponta para Cristo, quando ela revela a verdade, ela nos mostra o quão pecador nós somos. Ela mostra o pecado da humanidade, né? Ela revela a ira e a verdade de Deus através do Espírito Santo, tá? Através do Espírito Santo, a Bíblia ela nos mostra que nós somos pecador. Quando nós lemos e compreendemos, o Espírito Santo ele nos revela o nosso pecado, nos leva até a redenção, que é Jesus, e Jesus nos leva até a salvação de Deus, né? Que ele nos leva até a Deus. Como ele disse lá em João, acho que 14:6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, sem essa compreensão, né, sem ler a Bíblia, dificilmente a gente consegue ser liberto por completo, porque ela revela a vontade de Deus e ela revela o quão pecador nós somos através do Espírito Santo, e ele nos mostra a salvação de Cristo. Assim como nós vimos Felipe explicando para aquele eunuco, né, sobre Jesus quando ele estava no meio do caminho, mostrou para ele ali Jesus
e mostrou a salvação também de Deus, e aquele eunuco foi salvo. Nos mostra tudo isso. E quando nós começamos a ler a Bíblia, ela nos muda, né? Ela nos muda para uma versão verdadeira. Ela nos transforma para uma versão a qual reflete mais para Cristo. Quando nós começamos a ler a Bíblia, nós começamos a ver como nós somos pecador e nós começamos a mudar os nossos atos pelo Espírito Santo. Ele começa a nos convencer e ele nos transforma, tá? Ele nos transforma de uma forma qual nós seguimos mais os exemplos que são certos, negamos aqueles que são errados, nós ganhamos a sabedoria de Deus, nós temos a intimidade de conhecer, tá? A vontade de Deus. Esse é um dos principais pontos que a Bíblia nos oferece. Ela nos dá intimidade com Deus, porque ela revela a vontade de Deus, ela revela a vontade do Filho e ela revela para nós tudo aquilo que Deus deseja de nós. Fazendo isso, você consegue ter uma relação com Deus mais verdadeira, você consegue ter uma relação com Deus e Ele vai falar, tá? A Bíblia nos mostra que Deus ele fala também através de sua palavra, Ele nos revela, né, a vontade dEle, para que nós possamos caminhar junto com Ele e querer fazer a vontade dEle. Então, nós fazemos tudo isso daqui todos os dias, nós vamos diversas vezes ouvir a voz de Deus, nós vamos diversas vezes ser transformados, nós vamos diversas vezes compreender. Tá? Isso é um ponto inicial a qual nós devemos ter para começarmos a ler a Bíblia e começarmos a entender tudo ela. Tá? Agora eu vou trazer para vocês a minha Bíblia, eu vou te mostrar um pouquinho muito como eu estudo por ela e como você também pode estudar também junto comigo ou usando uma Bíblia de estudo para você começar a compreender a Bíblia, tá bom? Eu vou explicar também de como eu faço, tá? Como eu faço para ler a Bíblia e como eu também recomendo para vocês. Aí se vocês quiserem seguir também o passo a passo de como eu faço também, aí vai estar no decorrer desse vídeo, tá bom? Eu trouxe essa Bíblia aqui como exemplo, tá? Essa aqui é a minha melhor Bíblia que eu tenho. Ela é a NVI, Bíblia de Estudo de Arqueologia, tá? Da Vida, NVI. Ela não está, porém, mais disponível, tá? Ela acho que você encontra na internet ela por mais de R$ 1.200, porque ela é de edição limitada. Então, ela teve uma edição limitada que foi feita lá, ali por volta de 3 anos atrás, 3 a 4 anos, e eu aproveitei e comprei ela. Foi minha primeira Bíblia de estudo, é uma Bíblia fantástica, muito, muito, muito boa, porém ela parou de produzir, tá? Então, você pode achar outras versões, né, dessa Bíblia, no entanto, você não vai achar mais ela, né, essa Bíblia arqueológica. Essa Bíblia arqueológica, ela carrega, né, a arqueologia, estudo de arqueologia, né, sabemos que tem muitas imagens, muitas explicações aqui, ó, que mostra também fatos históricos, sítios arqueológicos, né, as cidades, mostra tudo mais, muito bom também, mostra os mapas também que tem lá no final, né, e eu vou dar um exemplo aqui, para a gente já compreender e encerrar esse vídeo, de como a gente tem que estudar, tá bom? Primeiramente, a gente vai ver aqui o livro de Neemias, eu peguei só para dar de exemplo. Você vai ver aqui que tem o autor, lugar e data da redação. Aqui, basicamente isso daí tem quase em todas as bíblias de estudo. Pode ser um pouco diferente da minha, mas só para você compreender realmente como é que é. Ela vai falar do autor, né, que é Neemias, o lugar onde ele estava, data que ele foi escreveu, o destinatário, né, para quem ele estava escrevendo, né, para gerações de israelitas, os fatos culturais, né, que tinha naquela época, que eu falei também que é muito interessante de estudar, a linha do tempo, que aqui mostra a queda de Jerusalém, conquista da Babilônia. Isso aqui talvez não esteja na sua Bíblia, né, mas tem algumas Bíblias. Muito bom isso aqui, eu acho, na minha, que traz as datas, né, de tudo que aconteceu e nos faz entender, né, o que aconteceu primeiro, o que veio depois. E também tem uma dica, né, de quanto você lê, para que nós possamos entender algumas coisas, né, o que nós devemos ter atenção, o que acontecia naquela época. Isso aqui também é um grande device, né, que dá aqui também, tá? Depois disso aqui ele tem umas curiosidades, a qual seguem aqui dentro, né, para você entender também naquela época, os temas do livro e o sumário, tá bom? Que é o resumo do livro e como ele é dividido. Fazendo isso daqui, nós vamos ver o título daqui também que é importante. Essas referências aqui, que muitas das vezes as pessoas não entendem o porquê, mas elas às vezes refletem, né, nas palavras que estão aqui, em coisas que aconteceram lá no passado,
né, de versões que falam às vezes na mesma coisa, que tem o mesmo sentido. Então, se você quiser também dar uma checada também aqui, é muito bom para mim, para você conseguir, tá? Mas para não ficar muita coisa, como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma parte aqui para você conseguir entender, e você pode fazer de duas formas. Você pode ler versículo por versículo e checar aqui embaixo. Essa aqui é a partezinha de estudo, tá? Não sei se estão conseguindo enxergar porque é muito pequenininho, mas essa aqui é as partezinhas de estudo. E aqui em cima você pode fazer o seguinte: ler um versículo, li o primeiro versículo. Aqui tá embaixo, vai ter 1.1, né? Não sei se dá para enxergar, mas tá escrito 1.1 aqui. Vai estar referindo a essa parte aqui. E aí vai ter um estudo sobre isso. 1.2, 1.3. Às vezes nem é todos os pontos que tem, todos os versículos que tem estudo, tá? Geralmente não é todos os versículos, mas vem aqui, 1.3, 1.11, 2.1. Então, diversos estudos que tem nessa parte de explicações. E aí você faz fazer o quê? Você pode ler o versículo, como eu falei, e depois ler aqui o estudo. Ou você pode ler o capítulo inteiro e depois vir para os estudos. Aqui entender, depois partir para o capítulo 2 e ler os estudos também. Tá? Se você for aí caminhando na sua Bíblia, às vezes tem notas de quem eram as pessoas. Aqui está explicando quem era Sobalat, Tobias e Gesem. As cronologias de Esdras e Neemias, está explicando aqui também sobre os tempos, tá? Se você quiser entender, geralmente nas suas Bíblias, se você for lá no final dela, ou não, né? Não precisa ir no final, às vezes tem aqui, isso aqui é uma coisa muito boa, eu aprendi muita geografia vendo isso daqui, né? Que mostra, né, o mundo dos patriarcas, aqui na época de Abraão, depois aqui que aconteceu na época do Êxodo, de Canaã. Isso também é uma parte muito importante que a Bíblia nos ensina, tá? Então, essa é uma forma de estudar, tá? Eu vou te explicar como é que eu comecei. Você pode vir aqui em Gênesis, tá? Vamos encerrar esse vídeo e começar em Gênesis. Qual foi o método, então, que eu usei para ler a Bíblia por completo? Tá? Eu ainda não acabei, estou no caminho dela, já estou acabando o Velho Testamento para começar o Novo Testamento. E eu decidi, né? Não foi algo que eu vi no YouTube, foi algo que eu decidi, e é por isso que eu estou passando para vocês aqui agora. Eu começaria de Gênesis, né? Terminaria o Velho Testamento por completo e depois eu partiria para o Novo, assim como eu expliquei para vocês lá no começo do vídeo. O que acontece? Eu leio um capítulo por dia, somente um capítulo por dia. Eu faço isso desse capítulo, né? Às vezes eu assisto algum vídeo de teologia, ou até mesmo compro livros que tenham base naquele livro que eu estiver lendo. Por exemplo, eu tenho o livro de Pentateuco, esse aqui, que eu comprei também. Eu li ele todo, né? A partir também quando eu estava lendo o Pentateuco. Foi muito bom para mim, até porque o Pentateuco é um livro muito difícil, né? Os livros são muito difíceis, né? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Muitas vezes as pessoas não entendem o que está escrito nele. Então eu comprei esses livros para mim poder compreender, né, o que estava sendo escrito ali em cada capítulo. Então eu recomendo para vocês também. Vai estar o link também na descrição aí. Ele fala muito sobre os ensinamentos. Ele ensina cada capítulo, né? É um livro bilíngue. Então vai ter hebraico, né, e português. Eu não leio hebraico, então eu li a parte do português, e também é muito bom porque tem uma explicação de cada capítulo também, excelente também. Se você quiser também procurar vídeos no YouTube também que fala de teologia, também é muito bom para te ajudar a compreender, né? Alguém falando é muito melhor. Mas essa foi a forma que eu usei todos esses anos, tá? Lendo um capítulo por dia e estudando ele, né? E meditando, lendo um capítulo por dia. Assim você vai conseguir terminar de ler a Bíblia em uns 3 anos e meio, né? Muitas pessoas falam que é muito, mas eu acho que é algo muito interessante, porque a gente não mastiga uma comida e engole ela rápido, né? Porque senão não tem muito efeito. Mas estudar a Bíblia demora, né? Não é algo que a gente faz um dia pro outro. Se você quiser só ler, tudo bem. Mas se você quiser estudar ela, vai demorar um pouco. Esse é o método que eu uso. É um método que eu recomendo também, não fica pesado para ninguém e você consegue ter uma vida diária de devocional, uma vida diária de estudo da palavra e conseguir entender e compreender mais sobre a palavra de Deus, amém? Então esse foi o vídeo de hoje, tá? Ensinando para vocês um pouco sobre minha rotina, sobre como eu estudo a Bíblia e como eu também recomendo que estudem, né? Se você tiver outro também comentário para dizer também, explicar como você estuda a Bíblia e como você também quer dizer, né, que nós podemos estudar a Bíblia também, algum advice que você pode dar, você pode deixar nos comentários também, compartilhe com alguém, né, que você sabe que tem esse desejo de aprender a ler a Bíblia e às vezes não consegue, né, e que você possa também se inscrever no canal e deixar o seu like também, como eu disse lá no começo, tá bom? Deus abençoe e que possa vir mais vídeos como esse, amém?